Amém. Coisa boa. Coisa boa. Deu certo a foto lá, irmão Daniel? Deu certo a foto? Conseguiu baixar? Coloca aí para nós. Irmãos, eu quero acrescentar uma informação. Projeto para nós aí. Em setembro, nós vamos começar a anunciar, né? Que em setembro nós vamos ter um culto de aniversário do Motoclube Águias de Cristo aqui na nossa igreja. Nossa igreja, ela é o ninho da águia, né? A gente fala, né? Aqui é a igreja que recebe, né? O Motoclube Águias de Cristo. Acho que enquanto eles estão procurando aí, mas eu vou adiantando. Ficou dia 20, né, irmão Daniel? Dia 20, né? Dia 20 de setembro, nós vamos ter o aniversário do Águias. E o Águias é um motoclube cristão, que tem como cunho, né, o evangelismo sobre duas rodas. E aqui o nosso presidente, que é o irmão Daniel, o presbítero Daniel, junto com alguns irmãos aqui que fazem parte, né, do motoclube, estamos convidando toda a igreja. Nós vamos ter aqui, como preleitor, o pastor Roque. Irmãos, pensa um estereótipo totalmente fora do padrão que a gente é acostumado, né? Mas também, ao mesmo tempo, pensamos em um homem cheio do Espírito Santo. É uma pessoa que tem uma intimidade com Deus muito grande, um homem que ama pregar a palavra, e queremos já estar aí, né, informando aos irmãos, para o dia 20 de setembro, não deixe de vir. Nosso trabalho vai começar às 2 horas da tarde, mas mais para o pessoal do motociclismo. E o culto vai acontecer às 18 horas. É um trabalho para toda a igreja, tá bem? Para toda a igreja, não é só para motoclube, não. Então, ontem, inclusive, nós tivemos aí, junto com o nosso motoclube, também faço parte, ali na Zona Norte, num trabalho de um outro motoclube irmão. Nós estivemos lá, participamos do culto, recebemos uma palavra poderosa naquele lugar, né? Foi muito bom, muito bom. E queremos trazer você para participar junto conosco, pois o motoclube ele é uma ferramenta que, junto com todo o trabalho da igreja, nós temos também o mesmo cuidado que o Paulinho e a nossa irmã Laisa falou aqui, também de evangelismo, né? Um evangelismo feito de uma maneira mais audaciosa, né? Sobre duas rodas, mas a gente vai aonde necessita aí, faz trabalhos sociais, e estamos aí implementando para cada vez mais ser presente na sociedade, tá bom? Então, só para você aí se sintonizar com essas datas. Amém, queridos? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Jesus está aí com você? Amém, coisa boa. Então fala para o seu irmão, foi muito bom você ter vindo aqui hoje, porque Deus vai entregar uma palavra para você. Aleluia. Nós vamos espantar esse frio, né? Nossa, eu estou com calor, estou quase ligando o ventilador ali. Acho que eu estou meio doido. Não, o ar é muito frio. Amém, queridos? Amados, hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês, para nós, para todos, voltada ao cunho de avivamento. Quero falar sobre o avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de uma oração que ela é intensa hoje na maioria das igrejas brasileiras. Nós temos sempre ouvido que o avivamento, ele é uma necessidade da igreja, é uma necessidade para que a igreja ela se mantenha, irmãos, motivada e cumprindo os propósitos de Jesus aqui, né, dentro desse plano, desse tempo e nessa geração. E hoje eu quero ministrar uma palavra, quero convidar você a abrir em Atos capítulo 2, que é o texto áureo que vai falar para nós sobre o derramamento, né, desse Espírito que gera vida na vida do homem. Aleluia. Glória a Deus. Mais alto esse louvor. Põe ele um pouquinho mais alto esse som. Mais alto. Está no último? Nós precisamos orar para converter esse som aí. Rapaz, essa garganta tá no máximo. Cadê o mesário aí? Cadê o sonoplasta da igreja? Cadê o Antônio? É a Dorquinhas hoje? Amém. Você encontrou? Atos 2? Olha aí, coisa boa. Diz aí a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Curva sua cabeça, quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua casa, Senhor Deus, e confesso, estou alegre. Estou grato, Senhor, porque essa é uma oportunidade riquíssima na minha vida. Enquanto tantos estão sendo, Senhor, limitados a estar numa noite como essa aqui, ou participando, Senhor, do culto em suas igrejas, nós estamos na liberdade, nós estamos em condições físicas, nós estamos, Senhor Deus, com saúde, para poder ouvir a tua palavra, Senhor, e ser ministrado por ela. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito, como foi no dia da criação, ele paire sobre este lugar, Senhor, que ele venha, Senhor, nos guardar, venha nos proteger, venha nos dar a oportunidade de experimentar o melhor do Senhor. Nessa noite, Pai, eu entrego a ressuscitar em tuas mãos com cada um que aqui está, aquele, Senhor, que nos assiste pela live, por aqueles, ó Deus querido, que estão nos quatro cantos desta terra. Amado Deus, faça a tua obra aqui nessa noite, pois há um propósito especial nessa palavra, e eu creio, Senhor, que tu há de falar conosco, como o Senhor já falou comigo. Em nome de Jesus, assim eu entrego a minha oração ao Senhor, junto com a tua igreja, e todos digam comigo, amém. Queridos, eu quero ministrar hoje um tema nessa palavra, quando o avivamento impacta uma geração. Dentro desse texto nós já podemos aprender muitas coisas, pode deixar projetado, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Nós aprendemos muito nesta palavra, irmãos, o impacto que foi gerado no tempo da igreja primitiva, quando o Espírito Santo fez um derramamento sobre a vida dos apóstolos. Olhamos, irmãos, para aquele tempo, era um tempo problemático, um tempo de crise, havia uma conturbação social, uma conturbação política, a parte espiritual, irmãos, estava totalmente devastada, o povo estava oprimido por religiosos daquele tempo. Havia, irmãos, uma controvérsia gigante para que o Senhor encontrasse lugar para operar na vida das pessoas. Veio, irmãos, o Messias, veio Jesus, o Mashiach, como a gente fala no hebraico. E Jesus traz uma mensagem poderosa e começa, irmãos, a trazer uma revolução no meio de Israel. O povo de Jerusalém recebe uma mensagem, irmãos, totalmente diferente daquilo que eles estavam ouvindo e vivendo naquele tempo. E Jesus, irmãos, com essa mensagem poderosa, ele começa, irmãos, a transformar mentes. Ele começa a transformar corações. Pessoas que haviam vivido, irmãos, já um contexto de desesperança, estavam, irmãos, enxergando uma luz no fundo do túnel. Eles estavam vendo uma perspectiva diferente para a humanidade, porque Jesus, ele veio com uma mensagem de salvador, de libertador, de restaurador, e acima de tudo, como filho do homem, como aqueles que era o verdadeiro filho de Deus. Vemos que Jesus trouxe uma esperança para a igreja o conheceu, recebeu, experimentou tudo aquilo que ele tinha dado. Porém, ao mesmo tempo, nós sabemos também que Jesus durou apenas, irmãos, presencialmente na humanidade por 3 anos, trazendo essa mensagem poderosa. Ao ser crucificado, ao ser levado ao sepulcro, nós vamos encontrar em algumas passagens que muitos dos seus voltaram à velha vida, muitos dos seus, aí principalmente aqueles que andaram lado a lado com ele, experimentou infelizmente, irmãos, um impacto na sua alma, uma tristeza, porque Jesus havia sido tirado deles. Dentro desse panorama todo, Jesus ali, meus queridos, havia deixado uma mensagem, dizendo, olha, eu vou, mas virá um outro, que será o vosso Consolador. Ele será aquele que caminhará com vocês até a consumação do século, pois o meu Pai não deixará vocês caminhar só. O Senhor sempre teve uma promessa para a humanidade, que Ele estaria caminhando conosco, trazendo, irmãos, uma maneira diferente de viver. E dentro desse contexto, Jesus agora, irmãos, não estava mais com eles. Muitos voltaram à velha vida, voltaram às velhas práticas, mas Jesus, irmãos, ali
no capítulo 2 de Atos, ele mostra para nós que a sua palavra, ela não é uma palavra de mentira. A sua palavra não é uma palavra que frustra, porque o nosso Deus não é um Deus para que minta, e não é um homem, irmãos, para que se arrependa. Ele falou e ele cumpriu, porque o nosso Deus, ele é sério, o nosso Deus, ele é real, ele é verdadeiro para a vida do homem. Se ele fala, fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde, há de se cumprir na vida do homem, aquilo que veio da boca de Deus. Independente, irmãos, da maneira que chega a nós, pode chegar por uma boca profética, pode chegar por uma mensagem, ou pode chegar, irmãos, às vezes por um sonho, uma visão. Se veio de Deus, há de se cumprir na vida do homem. Vemos que dentro desse contexto, a igreja agora, irmãos, se reúne sobre uma palavra de Jesus. Jesus reaparece para os seus discípulos, e ali ele fala: olha, fique em oração, não saia daqui de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra vai nos contar que Jesus, irmãos, aleluia, contemplou a vida de 120 discípulos que estavam no cenáculo, e ali, irmãos, eles estavam orando perseveradamente, aproximadamente, pelas contas que nós fazemos do Pentecostes até o dia do batismo, por volta de 50 dias. 50 dias a igreja perseverou em oração. Ela buscou a presença e essa palavra que Jesus havia deixado, que viria alguém que iria não substituí-lo, mas que viria, irmãos, compensar, irmãos, a ausência que a humanidade iria ter da sua presença física. E ali nós vemos que num momento inusitado, como nós lemos, houve um derramamento desse Espírito. O Espírito Santo se apresentou de uma maneira inusitada, repartido como línguas de fogo, e foi, irmãos, descendo sobre a vida daqueles 120 homens e mulheres que estavam ali. E ali, irmãos, houve um impacto na vida deles. Houve uma mudança de estado na vida deles. Eles já haviam conhecido a mensagem, já haviam conhecido as promessas, e agora eles estavam experimentando uma nova maneira, irmãos, de experimentar Deus, que viria pelo batismo no Espírito Santo. Esse batismo, ele demonstrou para a igreja que ali, irmãos, a igreja poderia ir mais além, que a igreja poderia experimentar coisas maiores, ela poderia experimentar coisas muito mais profundas do que ela já vivenciou com Jesus, andando, caminhando e sendo testemunha do que Jesus fez. Agora, irmãos, onde eu chego nesta palavra? Quando nós falamos de avivamento, não falamos especificamente de um batizado no Espírito Santo. Não, o avivamento, ele é algo que acontece para a vida da igreja, ele é algo que é destinado para a igreja, porque, irmãos, somente a igreja de Cristo, que um dia recebeu a pessoa de Cristo como seu único e suficiente Salvador, e já começou a caminhar com o Espírito Santo, ela pode entender realmente o que é ser uma igreja avivada, ser uma igreja que tem, irmãos, fôlego para lutar, para continuar, para perseverar diante de tantas controvérsias. O próprio Jesus, ele veio ser o exemplo prático do que é ser alguém avivado, porque Jesus, ele contrariava, irmãos, toda a ordem que a humanidade caminhava na sua época. Jesus, ele quebrou protocolo, ele enfrentou autoridades. Jesus, irmãos, ele ensinou a todos aqueles que estavam ao seu lado, que há, irmãos, uma visão macro, que não é uma visão micro, há um mundo, um universo, um cosmos muito maior do que nós podemos, irmãos, contemplar na vida. Jesus veio com essa mensagem, irmãos, muito altruísta, muito forte, uma mensagem, irmãos, poderosa, para uma geração, irmãos, que estava desacreditada. E aí Jesus se mostra: eu quero que vocês entendam o que é ser alguém avivado no Senhor. E aqui a palavra vai começar a nos mostrar que quando nós falamos de um avivamento, nós falamos, irmãos, de algo que não é algo, irmãos, programado, não é um evento programado. Quando nós falamos, irmãos, de um avivamento para a igreja, o avivamento, ele é, irmãos, algo que motiva a igreja a continuar nos propósitos do Senhor. Motivação essa que me leva a viver aquilo que Deus escreve para a minha vida.
Se eu não tiver esse avivamento operante em mim, eu dificilmente vou entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Dificilmente eu vou experimentar o que é ter esse Deus operando em mim. Então olhamos, irmãos, para o texto, nós vamos ver, irmãos, que o avivamento, na verdade, é uma resposta de Deus para um coração quebrantado. Todo aquele que quebranta o seu coração para o Senhor, ele é alvo, irmãos, desse avivamento. E esse avivamento, ele é, irmãos, ter a vida operando na vida. É ter, irmãos, a presença dele me pegando, me levantando, me restaurando, tirando as minhas mazelas, tratando as minhas feridas, tirando as minhas dificuldades e dizendo para mim: filho, caminha que eu estou contigo, vai que vai dar tudo certo. E ele caminha comigo, independente das lutas, independente das provas, dos problemas que a vida vai me dar, eu vou estar, irmãos, sabendo que há um Deus poderoso comigo, há um Deus, irmãos, que é maior do que o meu entendimento, que muitas vezes ele me confunde, que muitas vezes ele faz diferente do que eu penso, muitas vezes, irmãos, ele me contraria naquilo que eu acho que eu estou certo, mas ele diz para mim: fique tranquilo, que no final vai dar tudo certo, porque eu estou no controle. Esse é um Deus que opera no avivamento na vida do homem. Nós vemos, irmãos, que dentro desse contexto, né, essa regeneração, ou melhor, esse avivamento, ele acontece, irmãos, a partir de que momento? A partir do momento em que o homem, ele é regenerado na sua natureza pecaminosa. O avivamento, ele não é para o mundo. O avivamento não é para ímpios, não é para incrédulos. Não adianta você chegar no incrédulo, aquele que não aceita, irmãos, Jesus como único e suficiente, só dizer assim, ó, confia, porque o Senhor vai motivar, vai te avivar. Ele não vai acreditar, porque essa linguagem, essa característica é para aqueles que um dia receberam o Espírito Santo, aquele que está caminhando com o Espírito Santo e já entregou a sua vida para Jesus e buscou abandonar os seus pecados. Quando nós passamos pela regeneração, nós passamos por uma restauração de caráter espiritual. Nós mudamos, irmãos, essa natureza de culpa, essa natureza de acusação, por uma natureza de liberdade. Você é livre em Cristo, irmãos, amém? Tem alguma coisa que te impede de ser livre? Então, irmãos, alguma coisa está errada. Você pode adorar o nome do Senhor com liberdade. Ainda, irmãos, nada impede de que você faça menção ao nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele traz esse contexto, ele traz esse ensinamento. Jesus não ensinou sobre avivamento, ele mostrou o que é ser um avivamento. E ser um avivamento autêntico, é algo, irmãos, extraordinário na vida daquele que o tem. Vemos, irmãos, dentro desse contexto, que Jesus, ele mostra, irmãos, que é um convite para a igreja, mas também, irmãos, é algo que quando nós começamos a vivenciar, nós experimentamos, irmãos, uma mudança totalmente, irmãos, de entendimento. Nós começamos, irmãos, a ter outros valores. Nós começamos a ter outras compreensões. E aonde eu quero chegar nessa mensagem, eu quero falar para você o que acontece quando há esse derramamento, desse avivamento sobre a minha vida. Quando eu começo a experimentar esse avivamento, o que começa, irmãos, a impactar a minha vida, como impactou a vida dos apóstolos e daqueles que se converteram naquele tempo. Uma mensagem, uma única mensagem, converteram, sabe quantas almas? 3.000 almas. Um avivamento começou a ser gerado, ele começou a acontecer de uma maneira, irmãos, extraordinária. E eu posso dizer para você, muitas vezes um avivamento ele pode acontecer de uma maneira, para me trocar? Aleluia, que Deus te avive, Paulinho, sempre. O avivamento ele pode acontecer de maneira extravagante, ou ele pode acontecer de uma maneira íntima. Pode ser que uma pessoa ela seja avivada, mas ela seja quietinha no seu lugar, ela seja alguém introvertida, mas ela é avivada por quê? Porque na verdade ela está vivendo os propósitos de Deus, ela está motivada, e nada para, problema não para, controvérsia não para, palavra contrária não para. Ela é um trator na mão do Senhor, ela vai passando por cima, ela vai atropelando tudo aquilo que nós temos por impedimentos e barreiras na vida. Essa é uma manifestação, e muitas vezes pode acontecer de maneira extravagante. A maneira extravagante, irmãos, tem pessoas que ela é tão avivada, que ela tem o prazer de anunciar aos 4 cantos, irmãos, da casa, da igreja, do trabalho, aonde ela está, que ela é do Senhor.
Não tem aqueles que são os eufóricos? Isso não muda nada. Quem é de um jeito ou do outro, a característica não é o determinante nessa situação. O que determina é o que é que te faz levantar todos os dias e lutar e continuar anunciando o nome do Senhor. O que você tem vivenciado com o Senhor? E eu quero aqui apontar alguns caminhos que o derramamento desse avivamento pode gerar. Quando que o avivamento, irmãos, aleluia, ele começa a acontecer na vida da pessoa? O avivamento começa com anseio. Quando eu falo de anseio, eu falo que a pessoa ela tem que desejar viver isso. Irmãos, o nosso Deus é educado. O nosso Deus não vai pegar, irmãos, alguém que não quer nada com a vida. Alguém que não quer, irmãos, experimentar nada novo. Que não quer, irmãos, se motivar, pelo menos a se alegrar. Você já viu crente desanimado? Você, vamos, irmão, vai ser benção. Vou nada, estou desanimado. Aí muitas vezes, né, irmão, está em uma situação. Estou pensando em parar, estou querendo desistir, as coisas estão difíceis. Já lidou com gente assim? Dificilmente você vai ver um avivamento ser manifestado numa vida dessa. Eu não digo nem dificilmente, eu digo para você que não vai acontecer avivamento. Essa pessoa ela pode ter alguns picozinhos. Hoje eu estou mais motivadinha. Mas dificilmente ela vai ter uma constância com o Senhor. E vemos em resultado disso, que Deus ele vai sempre olhar para os anseios do homem. O anseio é um desejo ardente. Então, irmãos, o avivamento acontece no coração daquele que quer mudar as coisas. Aquele que quer dar uma transformada na situação. Sabe por quê? Porque até anotei aqui, porque Deus responde a coração que clama. Coração que não busca, filho, Jesus não vai nem tocar. Se a pessoa não quer mudar a situação, o Senhor, com toda a sua educação, não vai fazer isso na vida do homem. Ele vai mostrando caminhos. Mas se a pessoa fala, vai por aqui, você quer ir por ali, vai por aqui, você quer ir por ali, ele não vai conseguir fazer nada em você. A tua vida não muda. Você vai entrar, sair, vai acordar, vai viver, vai dormir, a tua vida não vai mudar nada. Agora, se você tem um conflito interior, se você tem uma explosão dentro de você, dizendo, Senhor, eu não admito essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito isso, eu quero mudar esse estado. É aonde, irmãos, o Senhor, ele começa a voltar os seus olhos, que a Bíblia fala, que do alto dos céus o Senhor contempla a terra. Sabe o que está acontecendo? O Senhor está te vendo dentro da tua casa, Ele está te vendo dentro do teu trabalho, Ele te vê aqui nessa noite. O Senhor está com os olhos sobre cada um de nós, Ele sabe o teu endereço, teu CEP, sabe o número da tua casa, Ele sabe onde está a tua empresa, Ele sabe onde está o teu trabalho. E Ele vê tudo isso em você. E ali nós aprendemos que se não houver anseio, não há manifestação. Por favor, coloca o Salmo 85, verso 6. Olha lá o que fala para nós. 85, verso 6. Diz assim: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? É uma pergunta. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, entregue, irmãos, ao diretor da música do templo. Ali nós observamos dentro dessa palavra, essa pergunta que eles fazem. Por quê? Porque Israel havia esfriado espiritualmente. Israel havia pecado. Israel havia saído da presença. Israel, irmãos, vinha no culto, vinha lá no templo, né? Lá no caso era o templo. Ele vinha para um templo que nem esse, juntava-se com os irmãos, mas sabe aquela adoração gelada? Aquela adoração fria, sem graça, apática. Olha para o seu irmão e fala assim: deixa eu ver, irmão, você está alegre mesmo ou você está meio apático? Está apagadão? Então o Senhor vai soprar um fogo no seu hoje. Aleluia, aleluia. Pega ele, Jesus. Quero hoje mesmo ver você queimar, irmão. Aleluia. O povo estava assim, ia para o templo, ia com a sua pombinha, ia com o seu boizinho, apresentar o seu sacrifício de adoração a Deus. Mas sabe aquele coração, irmão, gelado, sem fervor nenhum? Sabe o tal do crente que vai por ritual? Agora aprendi mais um, agora é o crente reborn, né? O cara está na cadeira, ele tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve,
Tem boca, mas não fala. É o crente reborn, né? Reborn. Ah, Jesus, queima ele, Jesus. Põe fogo. Então, irmão, aí a gente vê que nesse contexto, o Senhor, ele está o quê? Ao mesmo tempo, e a história bíblica vai nos mostrar demais. Enquanto estava numa crise espiritual em Israel, havia 100 guardado lá de dentro do altar. Sempre vai ter uma galera que Deus está olhando e vai dizer, através desse que eu vou fazer um movimento, vou mudar a história. Se na ressuscitar ninguém se levantar, irmãos, para viver uma explosão espiritual, pode ter certeza, Deus vai catar um lá de fora e vai fazer alguma coisa. Mas sabe com quem que Ele está contando? É contigo aqui nessa noite, é com você que Ele quer mudar as coisas. Porque você é o instrumento de Deus, independente de onde você está inserido. Se é em departamento, se é nenhum departamento, não importa. Você ama Jesus, você ama e crê que Jesus é o seu Senhor. Então, querido, você é o candidato de viver o maior avivamento da história. E a história está cheia de experiências de avivamento. Há 100 e poucos anos atrás, o mundo viveu um dos maiores avivamentos. E sabe o que acabou acontecendo? Você é uma consequência desse avivamento. Eu sou uma consequência. O que aconteceu na Rua Azusa, há 120 anos quase, irmãos, as pessoas passavam pelos quarteirões laterais, já sentia tanto poder de Deus, mas tanto poder de Deus. O avivamento era tão poderoso, que as pessoas eram arrebatadas. Pessoas eram curadas antes de chegar no templo, irmão Jonathan. Dá para entender isso? Tamanho poder que fluía desse avivamento. Demônios, falou assim que as pessoas endemoniadas, a 1 quilômetro do templo, elas já começavam a manifestar os seus demônios. Não suportava, o avivamento suportava aquilo que era exalado de dentro do templo. Que começou com Senhor, que é um homem simples, né? Sem tanta expressão social, defeituoso de um olho, era caolho, se eu não me engano, né? Esteticamente, não tinha nenhum padrão de um pastor bonitão, que você acha que ele tem que ser o estrelinha do altar, porque hoje nós estamos num grave problema, porque nós estamos atrás de estereótipos. Esses dias um irmão falou para mim, pastor, o senhor tem visto a rede social, como os pastores hoje estão tudo bombadinho? Eu falei, eu tenho visto, os caras estão tudo fortinho, camisetinha assim, né, tal. Foi o senhor, eu falei, eu vou continuar barrigudinho, eu sou desse, eu sou da velha safra, né? Então a gente está olhando para o estereótipo, a gente está olhando para a performance. Isso não mostra nada, gente. Pular, gritar, ter um desenvolvimento aqui, dinâmica de mexer com o público, isso não vai mudar nada, isso não significa nada. O que manda é esse Jesus está aí dentro, meu, imagina mesmo, está encontrando lugar na tua vida. Ah, meu Deus, se não for assim, querido, você está num grave problema. Ah, vamos lá. Ainda mais, avivamento ele começa, sabe aonde? No secreto, não nos palcos da vida. A gente acha que a gente vai ser avivado, vai ser motivado a viver quando as coisas começarem a dar tudo certo, quando eu estiver ganhando dinheiro, quando a minha família está todo mundo sorrindo, quando a minha igreja, eu sou o astro da igreja, eu estou aparecendo, todo mundo batendo palma para mim. Querido, sai fora disso. Sabe onde vai acontecer o maior avivamento da tua vida? É lá no teu quarto, com a porta fechada, em secreto com o teu pai, e teu pai estará te contemplando. Ei, calachei, camanarás. Ei, irmão, já estou queimando aqui ensinando. Está ficando bom. E aí, maior avivamento acontece no nosso secreto. O Senhor te incendeia naquele lugar, mas é para você sair dali, como cantamos aqui, com as candeias, com as lamparinas acesas, para iluminar esse mundo que está em trevas. Se você não tiver consciência que você é uma candeia para essa geração, você é, irmãos, um lampião para a vida daquele que não tem luz, você não está entendendo o projeto de Deus para a sua vida. Quando você chegar no teu serviço, lá no teu trabalho, você sabe que só tem a 13ª tribo, que é os atribulados, né? Você chegar lá, manda, irmãos, Jesus toma conta aqui, incendeia esse lugar, ilumina através de mim. Começa a pedir essa luz, essa reserva para Deus. Mas isso vai começar a acontecer nos seus momentos mais íntimos. Sabe o que eu mais amo fazer hoje? Muitas vezes eu saio para ir, eu trabalho em Guapiaçu. Eu passo por aqui, eu paro aqui, eu entro aqui, eu sento na escuridão desse tempo. Vem aqui durante o dia, você vê que breu com esse negócio aqui. Eu sento aí, ó.
onde o Marildo está, onde o André está. Eu fico olhando para cá. Às vezes eu sento aqui, ó, e fica eu e o papai no particular. Cada tratada que ele dá em mim. Eu venho no meu secreto. É aqui que Deus me prepara. Para hoje eu estar aqui hoje ministrando para você. Você acha que é o quê? Está entendendo, querido? O teu secreto é o teu momento mais poderoso com Deus. E aonde o avivamento começa. Naquela intimidade. Quando Deus, Ele te vê de verdade. Porque aqui, eu posso ser quem eu quero ser. Aqui eu posso mostrar um pastor Marcelo totalmente diferente do que ele é. Sim ou não? E você também pode mostrar uma pessoa bem diferente. Eu posso conviver com você 10 anos na igreja e não te conhecer. Sim ou não? Senão você me mostra a forma. Mas lá no teu particular, cara, não tem jeito. Lá Deus te pega. Lá você vai querer orar. Não sei se já aconteceu com você. Tem hora que a gente começa a fazer uma oração, fala com Deus, Deus vira pra gente. Ele fala na consciência: você acha que eu sou bobo? É ou não é? Não acontece isso com você? Comigo acontece demais. Então eu quero falar um negócio com Deus numa oração. Deus me faz lembrar de uma situação. Fala: está lembrando disso? Aí, ó, tua resposta. Você acha que eu sou bobo? Eu aprendo com Deus naquela hora. E eu quero estar motivado. Eu preciso estar motivado. Porque um pastor sem vida, irmãos, é uma igreja sem vida. É ou não é? Por isso que eu quero esse avivamento operando na minha vida sempre. Oh, glória! Uma geração que ora, chora e busca, sabe o que vai acontecer com ela? Será visitada. Está orando, está chorando, está buscando. Ou está assim: domingo eu encontro com Deus. E fica de domingo em domingo. Meu pai, está desse naipe? Ou está todos os dias falando: Senhor, me visita, me pega, Jesus. Me ensina a viver. Me ensina a ser um homem de Deus. Me ensina a ser uma mulher de Deus. Você precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Deus não precisa, irmãos, de mais um pastor pregando. Não precisa de mais um cantor. Não precisa de mais um obreiro. Não precisa de mais um líder. Deus não precisa nada disso. Deus precisa de pessoas avivadas, irmão, que está disposta a impactar o mundo. Como se os homens impactaram. Eram 12 desacreditados, 12 irmãos que eram os improváveis, que se tornaram os maiores homens usados na mão do Senhor. Cresceu tanto a obra na mão deles, que nós estamos aqui. Hoje somos milhares e milhares espalhados pelo mundo. Só no Brasil, não sei uma estatística mais atual, mas eu creio que nós somos quase 40 milhões, é isso? 50 milhões? 50 milhões de evangélicos. Dá para entender isso aí, irmão? Começou com quantos? 12. Com? Agora você imagina, através de você, quantos podem ser impactados? E você está esperando o quê? O alecrim dourado, que uma luz cai sobre você e você seja transformado? Está querendo o quê da vida? Acorda, companheiro, fica de pé. Toma postura diante do Senhor e fala: Senhor, coloca a vida em mim. Você está enxergando sua morte, não enxerga mais perspectiva de nada. Para com isso. Fala: Senhor, põe vida em mim. Aleluia. E eu te pergunto, como está o seu coração, ou melhor, como está o seu altar de oração? Ele está aceso? Como está o seu altar de oração? Ele está aceso? Ou ele está só com aquela cinzinha? Dá um sopro nessa cinza, irmão. Sai! Hoje eu quero lenha nova no meu altar. Eu quero experimentar uma nova experiência com Deus. Eu quero me avivar. Eu quero voltar a ser o que eu já fui um dia. Mas eu quero ser muito melhor do que eu já fui. Mão cinza, não deixa fogo acender. O churrasqueiro aqui entende minha linguagem, não é? Antes a gente pôr fogo, a gente faz com a cinza velha. Não arranca ela, não despreza. Aleluia. Pode continuar. 2. Pessoas comuns se tornam testemunhas extraordinárias. Putz, olha isso. Quer um exemplo disso? Projeto para mim, Atos 4, capítulo 13.
Pedro e João, Atos 4:13. Pedro e João estavam presos e o Sinédrio começa a fazer um julgamento na vida deles. Aleluia. Converte esse computador, Jesus. Vai lá. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados, diga comigo, sem cultura e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com... Quem disse que você tem que ter faculdade teológica para ser alguém avivado? Tem gente que fala para mim assim, pastor, eu vou fazer uma faculdade teológica, eu quero ser um grande... Eu apoio você estudar. Eu acho que não é só faculdade teológica, não. Tem que fazer faculdade secular também. Eu acho que tem que se formar para advogado, você tem que se formar para médico, você tem que se formar para ciências contábeis. Eu acho que tudo na vida vale. Eu acho que tudo cabe. Mas quem disse que eu preciso de uma super formação para mim ser alguém avivado para o Senhor? Quem disse que eu tenho que ter um português ilibado, com pontos e vírgulas no seu devido lugar? Sabe como é que eu me converti? Como que era o meu pastor? O que me ganhou para Jesus? E pensa um cara crítico no português. Eu sou chato com português, minha esposa está aí, ó. Você me dá um papel para ler, que o português está tudo errado, mas eu dou trabalho. Eu faço corrigir um monte de vezes, né? E eu não tenho português AIS não, mas eu quebro o galho. Meu pastor, ele falava problema. Assim, problema. A Bíblia, ele falava assim, ó. Ele é desse tamanho. Quem conheceu o pastor Alcino aqui? A Dorcas conheceu o pastor Alcino. Mais aqui. Não era assim, Ronaldo? Eu lembro de uma frase que era célebre. Ele começava o culto assim, ó. A Bíblia é a boca de Deus. Essa era o começo da pregação dele. E lápide. Mas pensa um homem cheio da unção, avivado. Eu nunca vi uma face triste naquele homem, sempre sorrindo. E penso um pastor que passava a prova. Passava umas lutas, irmão. E alegre, motivado, sempre pondo a gente para frente, pastor Edson. Esse avivamento, gente. Está entendendo? Era uma pessoa o quê? Incomum. Mas qual é a grande diferença? Eles reconheceram que havia estado com Jesus. Minha pergunta é, estão vendo Jesus na tua vida? O que estão enxergando na tua vida? Pô, você é um cara inteligente. Pô, você é um cara desenrolado. Mas e aí? E Jesus, estão vendo aí? Ou só estão vendo essas características que é para nós aqui? Eles têm que enxergar a presença de Deus na sua vida, querido. Se não enxergar a presença de Deus em você, falhou o negócio. Você está patinando no barro. Aleluia. Dá para continuar, amém? Olha só, Pedro, o que negou, agora ele falava com ousadia. Olha aí que bênção. O Espírito Santo transforma os covardes em corajosos. Uma pessoa avivada é isso, querido. Pode ser um covardão na vida, sempre correndo da raia, mas se o Espírito Santo estiver lá, avivando essa pessoa, ela é alguém corajosa. Quer um exemplo disso? João Batista. Quem que João Batista enfrentou? Um rei da sua época. E chamou aquele rei de adúltero, porque ele dormia com a cunhada dele. Perdeu a cabeça, mas morreu crente. Está disposto a morrer pelo amor ao Evangelho? Porque vai chegar um tempo, e é dura essa palavra, eu penso isso comigo também. Se a gente não for arrebatado, se a gente não for levado daqui, eu sigo uma linha teológica da pré-tribulação. Eu acredito que a igreja vai ser tirada antes do arrebatamento. Ah, pastor, eu acredito que vai ser tirado durante ou depois. Problema teu, irmão. Fica com o teu pensamento. Ainda vai continuar crente e amando um ao outro. Mas eu penso assim, se eu não for levado antes, eu vou ter que enfrentar um tempo muito difícil. Vão colocar a arma na cabeça do seu filho, na sua frente. Vão muitas vezes triturar alguém que você ama na sua frente para você negar Jesus. Está entendendo? Agora, eu não posso acreditar que alguém que é avivado não vai subir. Eu não posso acreditar que alguém que é avivado não vai experimentar a salvação, seja depois da tribulação. Se é pré, se é meso, se é pós, para mim tanto faz. O
que importa é o que eu estou apresentando para o Senhor. Que luta que eu estou, irmãos, buscando viver na minha vida. Aleluia. Diga comigo, o avivamento fortalece, empodera os fracos. O avivamento empodera, ele fortalece os fracos. O que o Senhor disse para para Paulo, em 2 Coríntios 12: Paulo, diga aos fracos que é forte. Eu fortaleço os fracos. Toda vez que você achar que você está fraco, mas se você estiver motivado em adorar a Deus, Deus vai te fazer forte. Oh glória, amém? Deus quer usar a sua vida como testemunho vivo. Minha pergunta é, você está preparado? Está preparado para isso? Porque eu vou te dizer, se não for assim, não tem sentido você sair no domingo à noite, do teu descanso, uma noitinha fria que nem agora, você podia estar tomando sopinha em casa, com aquele crocs feio pra caramba no pé, né? Aquele pijamão lá de Pato Donald que você tem, para estar aqui hoje. Está entendendo? Você está preparado para viver isso? O Senhor, Ele quer te fazer forte. Você pode glorificar a Deus por isso? Não se entrega, não rompe, não desiste. Porque o diabo hoje, irmãos, ele acordou com o teu nome na lista dele. Eu vou derrubar, eu vou pôr para o chão. E está conseguindo, muitas vezes. Levante sua mão direita. Vou profetizar sobre a sua vida. Senhor, eu entrego cada um desses que estão com suas mãos levantadas. Eu declaro que cada um é forte. Cada um aqui, Pai, está preparado. Em nome do Senhor Jesus, já profetizo um renovo na vida deles. Que estarão prontos a lutar, avivados, Senhor, diante de toda a batalha que surgir nas suas vidas. Em nome de Jesus. Uou! Aquele que recebeu, dá um glória a Deus. 3. O avivamento restaura relacionamentos e gerações. Olha só que Deus falou comigo aqui. O avivamento restaura relacionamentos e gerações. Onde o Espírito age, há reconciliação. Irmão, não tem como eu querer me reconciliar, seja com um familiar, seja com o irmão, seja com uma pessoa da minha história de vida, se eu quiser fazer isso pela minha própria força, você não vai conseguir. Mas se alguém tiver tomado pela presença do Espírito, tiver avivado nos propósitos de Deus, essa pessoa, ela não se acomoda diante dessa necessidade. Sabe o que vai acontecer com ela? Vai ficar um martelinho na mente dela, toda hora falando, vai lá e se conserta, vai lá e se conserta, vai lá e se conserta, vai lá e se conserta. É ou não é? Alguém já passou por isso? Eu já passei muito. Eu já tive problema com o irmão de igreja, que eu falei assim, eu não quero ver esse crente nunca mais na minha vida, que ele suma. Aí depois o Espírito Santo fica assim, pastor, hein, que papelão, hein? Vai lá e te conserta. E eu tenho que ligar para o irmão. Quem já caminha comigo há tempo, nossa, fiz conserto com irmãos no culto uma vez. Fiz ou não fiz? Por quê? Porque o Espírito Santo vai falando. Mas a gente quer ficar preso naquela marra. Sabe o que você está mostrando? Que você está morto, você não está avivado. Porque avivamento é dar vida novamente àquilo que um dia já teve vida. Filosofei demais ou deu para entender? Entendeu? É dar vida novamente a algo que um dia já teve vida. Teve vida, morreu. E agora o Senhor está dizendo, aviva de novo. E o avivamento é para a igreja, está falando para o crente que ele perdeu essas práticas que eu estou falando. Querido, se você não tiver esse avivamento operando em você, você não vai se reconciliar. Você não vai se acertar com a pessoa. E não vai consertar a situação. Estão entendendo? Sabe por que vocês estão com frio? Você não está avivada, mulher. Que aqui queima, está queimando. Aleluia. Oh Jesus. Aprendo também, irmãos. Por favor, põe Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Vai marcando, irmão, essas referências, muito bom, viu? Diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos
aos pais. Malaquias 4:6 dá justamente essa mensagem que o Senhor está falando. Se você ler o livro de Malaquias, o Senhor pontua um monte de problema de Israel, principalmente no relacionamento da adoração com Ele. O livro de Malaquias, o Senhor, ele destrincha a tristeza dele com a igreja, e ele usa um versículo dizendo assim, ó: era melhor que vocês nem abrissem a porta do templo. Já pensou Deus falar de uma maneira dessa? É melhor que vocês nem abram a porta do templo e prestem culto para mim. O próprio Deus está dizendo: não me cultua não. Ele está assim para a igreja, mas a misericórdia dele é maior, e ele vai falando, aí ele vai mudando a sua tônica, vai mudando a sua maneira de falar, e o último versículo de Malaquias ele fala isso: tá bom, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Está falando de quê? De reconciliar? Mas para quem? Para aquela igreja que ouviu a sua mensagem, e ele fala assim, ó: me buscai. A igreja que o busca, a igreja que volta a se encher da presença dele, se renovar nele. E a igreja que eu falo de você, falo de mim, não é esse prédio não, irmão, isso aqui vai acabar. Quando nós estamos posicionados em Deus, firmes para continuar, o Senhor, ele nos ajuda a viver reconciliação. Pastor Luiz Hermínio, ele fala algo que eu nunca mais esqueci, que quando você tem uma vida de oração por aquele que te ofendeu, por aquele que te machucou, sabe o que acontece? Você se apaixona por aquela pessoa. O Espírito de Deus não vai deixar você cultivar essa mágoa, esse ódio que muitas vezes você tem. Você acaba amando aquela pessoa. Agora, convivência já é outros 500, mas você nunca mais vai ter aquele peso com a pessoa. Está me entendendo, amém? Oh, glória. Vamos lá, correr aqui. Diga comigo: avivamento verdadeiro. Você nem jantou, né? Vamos lá. Avivamento verdadeiro aproxima, não afasta. Entendeu? Ah, eu não quero falar, não quero viver, não quero saber. Você está precisando de um avivamento. Você precisa hoje desse avivamento na sua vida. Você precisa voltar, irmãos, a suspirar a presença de Deus dentro de você. O avivamento me gera aproximação. Ah, eu não quero ir na igreja não quero encontrar com aqueles irmãos. Você está com um problema, você está morto. Você está precisando ser avivado. Você está precisando ser renovado, restaurado na sua fé. Aleluia. Oh Jesus, fala conosco. Dentro de casa, o esposo que não quer mais falar com a esposa, perdeu o prazer da intimidade, estando de um para com o outro, não quer mais saber dela, ela não quer saber mais dele. Desistimos do filho, largamos de mão, deixa o mundo cuidar. Não, Deus te deu algo que é para vocês cuidar. Você vai ser tutor até o dia que o Senhor levar essa pessoa ou te levar primeiro. É tua responsabilidade. Isso não te tira o direito de usar a varinha, de repreender, de criar, algumas disciplinas. É o teu dever de ser um bom mordomo de Cristo ou do Senhor na vida do seu filho. Tem que amar. Senhor, meu filho é gay. Amém, irmão, ama ele mais ainda. Eu acho que quanto mais problemático, quanto mais errado é o filho, mais amor eu tenho que dar para ele. Mais eu tenho que me entregar. Sim ou não? Sim ou não? Será que eu estou errado? Irmão, filho perfeitinho todo mundo quer. E amar filho perfeito é fácil. Quero ver você amar um problemático, né? Eu tenho um cunhado, irmão da minha esposa, tem 2 filhas, uma perfeitíssima e a outra tem síndrome de Down. 3 anos? 5 anos. Ela tem 5 anos. É que eu sou meio perdido. Irmão, que coisa mais linda. Eu falo assim, ó, filhos especiais, sabe o que recebe na vida? Irmã, pais especiais. Você pode ver que pais de filhos especiais são pais diferenciados, sim ou não? E às vezes a gente está com a perfeição na nossa casa, filhos saudáveis, e a gente está rebeldinho aí com Deus, dando trabalho, brigando com Deus.
nós entendemos que o avivamento, ele promove essa reconciliação, ele promove a aproximação, não afastamento. Tem que promover, irmãos, a necessidade de eu querer achar o meio de amar essa pessoa. Isso é um fruto de um avivamento, Senhor, em você. O Espírito quer curar a sua casa também. Você crê nisso? Ele quer curar o seu relacionamento com a igreja. Ele quer curar o seu relacionamento com a tua história. O Espírito quer isso. Só que você tem que querer, você tem que ansiar. Se você não quiser nada disso, fecha os teus ouvidos, não ouve nada que o pastor Marcelo está falando. Sai daqui do jeito que você entrou. Mas você está em busca de uma mudança, é a hora. E eu acredito que Deus nos trouxe essa palavra, irmãos, por acaso aqui nessa noite. Alguém precisa ouvir isso. Porque não era nem minha vontade de pregar isso, eu já tinha programado outro texto. 4. O avivamento produz frutos visíveis e duradouros. Gálatas 5:22, não precisa nem projetar. Mas o fruto do Espírito é, aí nós temos aquela relação, amor, paciência, né? Domínio próprio, fidelidade, essas coisas. Quando nós temos o avivamento em nós, sabe o que acontece com o fruto? Olha lá, avivamento que não gera transformação é só empolgação. Você já viu pessoas que entram na igreja, ela gosta do que vê, vem num culto, 2 cultos, 3 cultos, pá, legal, se movimenta, só que não passou de uma empolgação, daí a pouquinho ela está desistindo de tudo, está parando com tudo. Isso não passou, irmãos, de um enchimento momentâneo. Nós vemos que quando o avivamento está operando na vida da pessoa, aqueles frutos que estão dentro dela, eles se tornam frutos muito mais saciáveis e vai começar a promover coisas profundas na vida dessa pessoa. Leva ela a ter uma necessidade de ir mais além do que ela está. Quando que você nota alguém que tem um avivamento na sua alma e tem os frutos do Espírito? Ela nunca estará satisfeita com o que ela já é. Ela quer sempre mais. Ela quer viver mais com Deus. Ela tem anseio de ter mais experiências com Deus. A necessidade, irmãos, de coisas novas. Esse versículo fala que nós estamos em novidade de espírito. Ela quer evidenciar isso com muito mais potência na vida dela. Estão me entendendo? Aleluia? Diga comigo, o caráter moldado é a evidência de um coração cheio de Deus. Eu estou na igreja, pertenço a Cristo, mas é mau caráter ainda, é grosso ainda, né? É caloteiro ainda, entendeu? É briguento. Espera aí, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que está errada aí. Está me entendendo? Alguma coisa precisa mudar nesse processo aí. Aleluia? É difícil dar glória a Deus? Então aprendemos que o fruto do Espírito em nós vai nos levar, irmãos, com muito mais profundidade a ser moldado. Sabe aquele negócio assim, ó, a natureza ruim está na gente. Eu tenho algo da minha natureza ruim, que minha esposa, infelizmente, sofre muito na minha mão. Às vezes eu não sou bravo, eu sou grosso. Às vezes eu sou estúpido com ela. Ainda mais quando eu estou certo da situação. Desce aquele sangão espanhol assim, meio nojento. Mas sabe aquela hora que você vai usar disso, você breca, você fala, opa, dá aquela parada, você fala, não posso. Aí você prefere ficar quieto, você sai do ambiente. Isso é o controle que o Espírito Santo está gerando em você. Porque o fruto do Espírito gera em você domínio próprio. Esse negócio assim, ó, sou indominável, nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela, não cabe, irmão. Não cabe para crente avivado. Não serve para nós. Isso é conversa fiada para você que não quer mudar de vida. Entenda, o Senhor está todos os dias dando a sua palavra para moldar o nosso caráter. Amém? Minha pergunta para você: como está o seu fruto?
Ele mostra o que te enche. Ah, se o meu fruto só mostra, irmãos, que eu quero viver o mundo. Então o que está te enchendo? O espírito do mundo. Ah, o meu fruto faz eu amar muito a minha esposa. Então eu estou ficando cheio de Deus. Está entendendo? A pergunta que eu te faço: como está esse fruto dentro de você? Aleluia. Ele está te levando a mudar a sua maneira de ser, de viver. Você está preocupado mais com o que Deus pensa, mais com o que Deus acha de você do que você mesmo? Essa é a questão. Isso tem que mudar você. Amém? Batinho para você também, Ana. 5. Fala para a Ana assim: saúde, Ana. 5. Faz um chamado para a nossa geração. Olha aí. O que acontece quando há um derramamento do Espírito? Com esse derramamento do avivamento, ele faz um chamado na nossa vida. Essa pessoa que tem esse chamado, ela sempre pensa que é a hora de ela ir a mais. Vamos ler Joel 2:28. Joel 2:28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as... Fala para alguém perto de você, inclusive você. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O que o Senhor está dizendo para nós? Que Ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Quando é que isso tem que acontecer? É hoje. Para quando é essa profecia? Para hoje. É para agora. Exatamente. O tempo é agora. Não é para amanhã. Não é para a semana que vem, depois que você resolveu o seu problema da semana. É para agora. Tem coisa que não vai dar para esperar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do nosso amanhã. Nosso amanhã, meu irmão, talvez nem eu nem você vai estar aqui. Então o Senhor está falando uma mensagem para você hoje. Entender, receber e começar a mudar sua maneira de enxergar a vida. Deus quer marcar esta geração. Você crê nisso? Mas aí vem. E Ele quer começar por você. Fala assim: você mesmo. Deus quer começar com você. Ele quer marcar essa geração. Não jogue para a próxima geração a responsabilidade que você tem hoje com Deus. Sabe qual é o nosso problema? Estamos olhando para os nossos filhos, criança, que é uma geração Z. Nós vemos os problemas dos nossos filhos, da criação de hoje. Realmente é uma geração que está ficando fraca, está cheia de problemas. Mas eles vão se adaptar de alguma maneira. Alguma maneira vai acontecer uma adaptação para a vida deles. E o que nós estamos olhando e falando? Eu tenho preocupação com a igreja daqui 30, 40, 50 anos. E eu estou jogando a culpa do fracasso da igreja, sabe quando? Daqui uns 30, 40, 50 anos. Mas minha pergunta é: o que você está fazendo hoje por essa igreja? O que você tem contribuído para que essa igreja, ela entenda esse avivamento, ela comece a mudar os seus propósitos? Hã? Tem resposta para isso? O que você tem contribuído? O quanto você contribuiu já esse ano? Nós estamos no mês 6, já foram 6 meses desse ano. O que você já fez para Jesus? O que a presença dele já operou em você, que você pode dizer: olha, trabalhei para Jesus, isso daqui, ó, fiz muita alegria para ele. Responda para si mesmo, não é para pastor. Está entendendo a reflexão que eu tenho que fazer? Então entendamos isso, tá? Que Deus quer marcar essa geração, mas ela quer começar com você. E eu quero que você permaneça de pé. Eu vou fazer um apelo. Hoje Deus chama uma geração, não só para ver o avivamento, mas para fluir nesse avivamento.
Hoje Deus chama uma geração, não para ver o avivamento, mas para fluir nele. E eu vou te fazer um convite. Quem é que quer ser a resposta desse avivamento? Sai do seu lugar, vem à frente. E é com você que eu vou orar nessa noite. Quem é que quer ser resposta? Quer ser esse avivamento, quer fluir isso na sua vida? Aleluia. Venha. Sabe por quê? Porque há coisas que vão começar a mudar a partir de você. Há ambientes que vão começar a ser transformados a partir da tua vida, a partir daquilo que você crê. Irmão Daniel, por favor, desliga ali para mim. Pode vir ainda, dá tempo. Faço outra pergunta. Quer ser o altar onde o fogo não se apaga? Te fiz 2 convites. Quer ser resposta para essa geração? Quer começar a mudar as coisas ainda no seu tempo? Vai para cima, Juninho. Deixa eu parar não. Eu disse para você que o avivamento vai te fazer forte, vai te fazer audacioso, corajoso para ir para frente. Aleluia. Não adianta eu olhar, irmãos, para o climão que a vida está me dando e começar a questionar tudo que está dando errado. Seja a resposta para aquele problema. Deixa Deus começar um processo através de você. Fala assim comigo: ó Deus, faz de mim um altar que tenha um fogo que não se apaga. O Senhor vai abrasar a sua vida. O Senhor vai abrasar você. Não fique achando que as coisas têm que funcionar no seu tempo. As coisas não vão funcionar no seu tempo. As coisas vão funcionar no tempo de Deus. Está entendendo? Eu apenas me posiciono e falo: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Feche os olhos. Medita um pouquinho nisso. Olha só o que você ouviu aqui hoje. Que o avivamento ele vai começar pelo seu desejo de querer mudar as coisas. O Senhor vai fazer de você uma testemunha extraordinária. Através de você, relacionamentos e gerações começarão a viver restauração. Você é um agente da restauração, querido. Está entendendo? Estou com 2 pessoas que eu amo, brigada. O que você tem que fazer? Se enche de Deus, vai lá e busca um conserto naquela situação. Mas Senhor, me usa ali. Você está vendo que seu patrão está falindo, a empresa está quebrando. Chama ele num canto e fala: patrão, eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu vou orar com o Senhor, eu vou profetizar que essa empresa vai mudar a situação dela. Está entendendo? Tem pessoa que entra e sai num emprego, não pare nenhum. Chama essa pessoa e fala: eu vou orar com você. O próximo emprego que você entrar, você vai ficar. Sabe por quê? Porque você é chamado para ser um restaurador. Xalaxeca Manassúria. Meu Deus, aleluia. O Senhor fez um chamado da tua vida para mudar a geração que nós estamos. Comece com seus filhos. Comece com a filha da vizinha. Pessoas que você muitas vezes tem relação. Um pouco de Jesus é melhor do que nada de Jesus. Um pouco é melhor do que nada. Deu brecha, planta lá Jesus. E naquele dia,
línguas repartidas de fogo desceram sobre os 120. Eu acredito que Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Eu acredito que o Senhor nessa noite Ele pode dar uma visão nova de vida. Vamos adorar. Pode adorar. Vai falando, Espírito Santo, vai abrasando meu coração. Enche esse ambiente, vai abrasando, Senhor, esses corações enche hoje. este lugar. Meu Deus, Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. aleluia. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vai falando, Senhor, o que me a aviva aqui história nessa nunca noite, viu, Senhor. vem cumprir Oh. o descrito em Joel. Aviva-nos. O pavio que fumega, ele não se apagará. Não se apagará. Oh. Aí, Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Oh, oh, oh. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Oh, oh, oh. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. aleluia. Tem algum líder de célula aí na nave da igreja? Se tiver, eu quero você aqui na frente. Os líderes de célula, venham aqui. Você será uma resposta para aquelas vidas que Deus colocou na tua mão. Vocês não estão colocados lá por acaso. Vocês não foram um acidente de percurso. Deus não tinha outro, foi lá e pôs você. Não. Deus colocou lá vocês como uma resposta. Está entendendo? Vai orar, vai pôr lenha no altar. Pastor, mas minha célula. Persevera. Continua pondo lenha. Continua pondo lenha. Continua pondo lenha. Você é autônomo?
Continua acreditando naquela capacidade que Deus te deu. Você é um profissional, não é por acaso. Deus te deu esse dom, né, irmão Alberto? Deus deu o dom. Continua acreditando. Acorde todo dia motivado. Agradece a Deus o aperfeiçoamento que Ele te deu cada dia. É isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, nessa noite pela Tua igreja. Somos o alvo, Senhor, desta palavra. O Senhor, no passado, impactou uma geração através dos apóstolos. Há 100 e poucos anos atrás, o Senhor impactou, Senhor, os Estados Unidos e o mundo. Há anos atrás, o Senhor, Pai, impactou uma universidade, dando um avivamento àquele povo. E hoje, eu peço por essa igreja, eu peço pelos meus irmãos, pela minha vida. Põe vida na nossa vida. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos no meio dos anos, Senhor, e notifica isso. Rechamanácia. Ela canto na mana seba dancandas. Recaço manto vaci anderamanaias. E ela baixou. Aviva. Faz de cada um que está diante desse altar, Pai. De cada um, Senhor, que pela planta dos seus próprios pés estão aqui, uma resposta para essa geração. Começa a mudar, Senhor, os ambientes que essas pessoas estão inseridas. Muda o contexto da sua família. Muda o contexto, Senhor, da sua espiritualidade, do seu ministério. Muda, Senhor. Muda, Senhor, esse contexto. Em nome de Jesus. Sopra o teu Espírito sobre a igreja, sobre a nave, sobre onde estão os teus filhos e filhas. Dá-nos avivamento nesta noite. Traga, Senhor, a alegria. E se for de maneira, Senhor, tímida, não tem problema. Mas se for, Senhor, de maneira extravagante, recebemos, pois temos prazer de glorificar o Teu nome, de Te adorar, de Te anunciar, de Te falar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, em nome de Jesus. Agora, vem derrama do Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Renova, irmãos, aí na nave da igreja. Renova aquele que é batizado com o Espírito Santo. Renova, Senhor. Vai renovando, vai renovando, vai renovando. Renova, Senhor. Renova, renova, renova. Restaura, aviva, aviva a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vai sendo incendiado, vai sendo incendiado, vai recebendo, recebe, igreja, aleluia. A terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Amém. O Senhor chamou cada um de nós a uma responsabilidade.
Você ouviu o que ele disse hoje? Ele te chamou para mudar essa geração. Sai daqui hoje com essa mente. Amanhã vai ser tudo diferente. O Senhor está comigo. Você crê nisso? Tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente. E ore por um avivamento genuíno. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E a terra clama, Mário. Queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chamar, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando melhor ao coração dos irmãos. Já vamos orar para o encerramento. Mas depois das nossas apresentações, chegou mais 2 nomes aqui. A Raíssa e o